O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos trabalhando com o capítulo de número 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Antes de iniciarmos a nossa leitura e a nossa preparação, nós queremos lembrar que hoje a Sociedade Espírita Allan Kardec está patrocinando um evento que é de vendas de bolos e tortas para arrecadação de fundos. É este evento que acontece das 11h30 às 16h. Venham, como diz no convite, nos ajudar, tragam suas famílias e amigos e garanta delícias para o final de semana. Então, é mais um evento que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos prepara com muito carinho para que possamos contribuir também com esta casa que nos acolhe com muito amor também. Então, vamos à nossa preparação. Escolhemos do próprio capítulo, que é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, o último item do capítulo, onde Kardec faz considerações a respeito da mediunidade. Nos diz assim o codificador: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium, curador, transmite fluidos salutados com os espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagres, assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Façamos então a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, e como todos os domingos, agradecendo pela vida, pela oportunidade da vida, pela reencarnação, por nos encontrarmos, Senhor, neste momento, para que, crescendo espiritualmente, progredindo materialmente com o planeta, possamos nós outros nos elevarmos na categoria dos espíritos. Senhor, que teus mensageiros que já se encontram neste grande salão, que envolve a todos nós em vibrações de luz, possam nos trazer a tranquilidade, a paz, a resignação necessária e a ampliação da nossa consciência para nos tornarmos seres melhores. Envolve também, Senhor, através dos teus mensageiros, aqueles que nos escutam na forma virtual, que sintonizando com este momento, com a nossa sociedade, com esses espíritos benfazejos, recebam também o que necessitam. Que possamos, Senhor, também igualmente aproveitar ao máximo as lições desta manhã, as explanações que serão feitas, os conhecimentos que serão nos trazidos, para que consigamos nós outros fazermos o nosso melhor, trabalharmos com as questões espirituais de forma mais solidária e mais fraterna, nos desprendendo das questões materiais. E assim, Senhor, com a permissão do mentor, daquele que coordena o trabalho desta manhã do mundo espiritual, pedimos licença para dar por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. E para então nos acompanhar, para fazer o estudo desta manhã, nós temos a nossa companheira Patrícia Barros, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas diferentes áreas da sociedade, do movimento espírita, na divulgação, no estudo, na mediunidade, na evangelização. Então, com a palavra, a nossa companheira. Bom dia a todos, queridos amigos, aos amigos que nos acompanham aqui de forma presencial, também aos amigos que nos acompanham de forma virtual.
nós rogamos a Jesus as suas bênçãos em benefício de cada um de nós e também para o trabalho que nós vamos desenvolver nesta manhã. Ele possa nos ajudar a ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida, acerca das nossas relações e daquilo que o Pai Maior espera de cada um de nós. O nosso capítulo de estudos de hoje é o capítulo 26. É o capítulo imediatamente seguinte ao capítulo 25, que tem por título Buscai e Achareis. O capítulo 25, ele trata, em linhas gerais, a respeito da providência divina, a respeito da solicitude do Pai para com todos nós, suas criaturas, e nos ensina, nos demonstra que nenhum de nós permanece sem o amparo, sem a assistência do Pai Maior. E aí nós entramos, então, no capítulo 26, que é o capítulo seguinte, que tem por título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, que é um capítulo que vai nos orientar exatamente a forma como proceder com os bens espirituais que são de nossa responsabilidade. Então, no capítulo 25, Kardec aborda a questão da assistência divina através dos diferentes bens espirituais que são colocados à nossa disposição, ao nosso redor. E no capítulo 26, ele vai nos orientar de que forma esses bens que nos são concedidos por Deus para que sejam colocados a serviço do bem do próximo devem ser administrados, devem ser conduzidos, devem ser tratados por cada um de nós. É um capítulo curto e um capítulo cuja análise superficial pode nos fazer parecer que é um capítulo assim não tão interessante para nós, ou que seja um capítulo que não tenha muito a contribuir para nós em termos de consolo, em termos de entendimento, de ampliação do conhecimento dos preceitos espíritas. E nós não temos vergonha de dizer que essa foi a nossa reação quando nos foi proposto o estudo desse capítulo. Nossa primeira reação foi, mas um capítulo tão sem graça, que parece de tão pouco alcance. Será que é assim? Nós vamos descobrir ao longo do estudo dos itens que o compõem. E esses itens, eles são os seguintes. Nós temos o dom de curar, os itens 1 e 2. Depois nós temos o item preces pagas, que são os itens 3 e 4. E nós temos os itens 5 e 6, cujo título é Mercadores Expulsos do Templo. Esses 3 primeiros itens que compõem o capítulo, eles são construídos da seguinte forma. O primeiro item são passagens evangélicas, são palavras de Jesus, e o segundo item são considerações de Allan Kardec, comentários que ele faz a respeito dessas passagens evangélicas. E o último item do capítulo, que nós deixamos por último, que é o mediunidade gratuita, que é composto por 4 itens, dos 7 a 10, esse capítulo, ele se constitui apenas de reflexões de Allan Kardec. Então, ele não tem uma passagem evangélica. Os 4 itens são comentários do codificador. E nós vamos passar, então, para o primeiro tópico, que é o dom de curar. Mas antes de entrar nele propriamente dito, nós gostaríamos de fazer uma contextualização, que é falar um pouquinho a respeito da circunstância em que as palavras de Jesus foram proferidas. O primeiro item, o item de abertura do capítulo, ele foi extraído do capítulo 10 do evangelista Mateus, que é um capítulo que é tratado como sendo o sermão dos missionários, ou o sermão aos 12, ou o sermão dos 12. Os sermões, eles representam uma ferramenta pedagógica, uma forma escolhida por Jesus para transmitir os seus conhecimentos. Então, ele fazia isso através das parábolas, através do exemplo, da sua conduta, do seu comportamento,
mas também através dos sermões. E o mais conhecido por todos nós, sem dúvida, é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Mas, como nós já referimos, existem outros, e um desses outros é o Sermão dos Missionários, que é essa circunstância de um sermão proferido exclusivamente aos apóstolos. Jesus chama os 12 apóstolos e nessa ocasião ele faz inúmeras orientações aos apóstolos e é através desse sermão que ele delega aos apóstolos a tarefa evangelizadora. O que constitui a tarefa evangelizadora? É a tarefa de propagação, a tarefa de divulgação dos conhecimentos evangélicos. E nessa ocasião, Jesus também dá aos apóstolos autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, Jesus não apenas chama os 12, ele também lhes dá autoridade para fazer o que os havia chamado para fazer. O que significa esse ensinamento? Que Jesus não apenas confere aos apóstolos a tarefa evangelizadora, mas ele concede, através dessa autorização, que é simbólica, ele concede aos apóstolos os meios ou as ferramentas necessárias para que eles pudessem cumprir com essa missão, que era a missão evangelizadora. Então, aquilo que até então apenas Jesus fazia, que era curar os doentes, expulsar os demônios, que a gente vai ver em seguida o que significa, ele diz que a partir de então, os apóstolos também podem fazer, não só podem, como ele os orienta, como que isso deveria ser feito, por onde que eles deveriam começar, em termos de para qual povo eles deveriam se dirigir em primeiro lugar, dá toda a orientação e também ferramenta, né? Ele qualifica os apóstolos para que eles possam fazer essa tarefa evangelizadora. Então, o que diz, ou o que Kardec pegou desse sermão dos missionários? Ele pegou essa seguinte frase: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, que é a frase escolhida por Kardec para nomear o capítulo 26. Nós podemos ler esse trecho, essas palavras de Jesus, que foram direcionadas especificamente aos apóstolos, e nós podemos nos questionar, mas o que isso tem a ver conosco? O que nós podemos fazer com esse ensinamento, com essas palavras de Jesus? Porque nós podemos nos analisar, nós podemos chegar à conclusão de que essas palavras não se aplicam a nós. Será que não? Então, nós vamos estudar cada pedacinho desse parágrafo para que nós consigamos entender no que esses ensinamentos, no que essa orientação de Jesus diz respeito a cada um de nós e também à casa espírita, ao centro espírita. Então, ele vai nos dizer, restituir a saúde aos doentes. Muito provavelmente, nenhum de nós aqui presente possui esse dom, essa capacidade de restituir a saúde aos doentes, se nós nos detivermos apenas na perspectiva material da enfermidade e da doença. Nós não somos médicos, tampouco somos médiuns curadores. Então, nós não temos condições de restituir a saúde aos doentes. De fato, não do ponto de vista material. Mas e com relação às doenças da alma? Será que nós não temos nada para contribuir? Será que nós não temos nada para oferecer àqueles que não padecem das dores físicas, das dores orgânicas, mas que padecem das dores morais, das dores espirituais?
E como dores morais, dores da alma, nós podemos mencionar o comportamento orgulhoso, o comportamento vaidoso, a arrogância, o egoísmo exacerbado. Nós podemos mencionar a baixa autoestima, o sentimento de desvalor, de inutilidade. Será que nós não temos nada para oferecer em termos de medicação para essas doenças que são da alma, para aqueles irmãos que convivem conosco? E aí nós podemos também trazer para reflexão, neste ponto do estudo, o fato de que as doenças do corpo, na verdade, elas são um sintoma, elas não são uma doença de fato. Elas são um sintoma das dores que a alma carrega. As doenças físicas, elas são, na verdade, a projeção das doenças da alma no corpo físico que nós carregamos nessa existência. Então, na verdade, é importante cuidar da saúde do corpo, sim, sem dúvida. E Jesus realizou muitas curas em corpos adoecidos. Mas o comportamento de Jesus só reforça o que nós acabamos de dizer, porque ele curava os doentes e em seguida ele proferia uma recomendação, que era sempre a mesma: vá e não peques mais. Por quê? Porque é o pecado, ou seja, é a dor, é a doença moral, a doença da alma, que se projeta como problema, como desordem, como enfermidade nos corpos físicos. E aí nós podemos pensar que, enquanto filhos de Deus que nós somos, e isso nos coloca na condição de irmãos uns dos outros, todos nós podemos e devemos promover a cura, seja a cura do corpo, seja a cura da alma. E aí aqui, com relação à cura do corpo, nós vamos trazer uma das funções da casa espírita, que é o de aliviar também as dores do corpo, as dores materiais. E pensando aqui na nossa casa espírita, nós temos a atividade do receituário homeopático, que é oferecida, conforme a recomendação de Jesus, de forma gratuita e acessível a todos os que tiverem interesse por esse tipo de atendimento. Ah, mas a homeopatia é cobrada. Sim, a homeopatia é cobrada porque ela é um bem material. Ela requer, ela necessita de investimento material para ser produzida. É necessário comprar matéria-prima, é necessário pagar pelo profissional que manipula as substâncias, é necessário pagar pelas embalagens que contêm as bolinhas ou o líquido. Então, essa parte precisa ser cobrada. Mas a parte que diz respeito ao bem espiritual, ela é oferecida de forma gratuita e acessível a todos os que tiverem necessidade dela, que é o receituário propriamente dito, que é uma atividade mediúnica. E aí é curar as dores da alma também. Como que a casa espírita faz isso? Através do serviço de fluidoterapia. E aí nós podemos mencionar a água que é fluidificada e podemos mencionar também os passes que nós recebemos. São benefícios, são recursos que são colocados à disposição de quem procura a casa de forma gratuita, o que permite que se tornem acessíveis a toda e qualquer pessoa que vier em busca disso. Então, não se cobra para fluidificar a água, não se cobra para aplicar o passe. São bens espirituais que são oferecidos a todos de forma gratuita. Então, mas para além dessa questão de restituir a saúde, e aí, claro, aqui a gente pode pensar, só falar, né? Naqueles de nós que já somos trabalhadores da casa espírita ou que podemos vir a ser. Então, essa parte de promover a cura dos corpos e da alma,
Se ainda não faz parte da nossa rotina de atividades na casa espírita, amanhã ou depois pode vir a fazer. E é importante que nós tenhamos em mente, que nós lembremos que elas devem ser feitas de forma gratuita. Mas Jesus disse também: ressuscitai os mortos. E ele próprio fez isso enquanto esteve entre nós. E é claro que nenhum de nós aqui vai querer ter a pretensão de chegar a possuir o alcance magnético que Jesus possuía em decorrência da sua evolução espiritual e de sermos capazes de ressuscitar os mortos. Aqui cabe um parêntese. Os mortos que Jesus ressuscitou não estavam mortos de fato, estavam com a aparência de morte, com doenças que hoje já são reconhecidas e identificadas pela ciência da matéria. Por isso ele pôde fazer com que essas pessoas retomassem a atividade orgânica, mas eles não estavam de fato mortos. Mas enfim, vamos pegar a imagem, ressuscitar os mortos. Nenhum de nós aqui tem essa habilidade. E essas doenças hoje também já são acompanhadas, enfim, já são tratadas de outra forma. Mas quando nós pensamos em alguém que está morto, nós pensamos em alguém destituído de vida. É a conceituação mais óbvia. Constituídos de vida orgânica. Mas e aqueles nossos irmãos que andam por aí se arrastando e que são considerados vivos só porque respiram e porque ainda se alimentam, mas que já perderam por completo o brilho, que já perderam por completo a vontade de viver, que já não conseguem enxergar alegria nenhuma na vida, que não conseguem mais enxergar dentro de si motivos para viver. Não são esses os mortos a quem todos nós podemos estender a mão e oferecer uma oportunidade de enxergar a vida por um outro prisma? Não são esses os irmãos a quem cada um de nós pode oferecer um abraço, um sorriso e palavras de conforto? Então, essa orientação que pode parecer não ter nada a ver conosco, tem tudo a ver conosco. E aí, nesse momento, Jesus nos oferece a oportunidade de fazermos a diferença na vida dessas pessoas. De que forma? Semeando a esperança nesses corações aflitos, nesses corações desanimados e enfraquecidos. E aí nós vamos fazer o que nesse momento? Nós vamos cobrar pelo nosso abraço? Nós vamos cobrar pelas nossas palavras de incentivo e de conforto? Nós vamos cobrar pelo tempo que nós vamos passar com essas pessoas, algumas vezes só assistindo televisão ou sentada do lado sem falar nada? Então, ressuscitai os mortos. Mas não apenas isso. Ele nos diz também, curai os leprosos. E algumas traduções nos falam em limpai os leprosos. Então, a lepra, ela é uma doença que ela foi bastante recorrente na época de Jesus e que ela era associada à impureza da alma. E naquela época não havia cura para a doença, até porque não se entendia o que acontecia e se associava a isso, a impureza é porque a pessoa não prestava, que ela contraía a lepra, altamente contagiosa. Então, de que forma se tratavam os leprosos? Os leprosos, eles eram obrigados a carregar um guizo, que é um tipo de um sininho, uma sinetinha. Eles tinham que pendurar no pescoço ou no cordão da cintura. Por quê? Porque na medida em que eles caminhassem, aquilo fazia barulho.
E quando aquilo fazia barulho, avisava as pessoas próximas que havia um leproso nas proximidades. E as pessoas, então, se afastavam do barulho, para não precisar entrar em contato, para não precisar passar pelo leproso. Atualmente, já se sabe que essa doença tem cura. A partir do momento em que a pessoa começa a ingerir as medicações, ela não transmite mais a doença, enfim. Mas estudando para esse trabalho, nós descobrimos que o termo leproso se transformou numa espécie de xingamento. Uma espécie de xingamento que tem relação com o entendimento que se tinha com relação a essas pessoas à época de Jesus. Então, quando nós queremos nos referir a alguém repugnante, alguém que causa repulsa, ou alguém nojento, alguém que nos inspira nojo, algumas pessoas fazem uso dessa palavra. Aquele leproso, mas é mais comum a gente ouvir o lazarento. Mas é isso, é esse raciocínio que está por trás. Então, essas pessoas, elas foi imposto para essas pessoas o isolamento, o afastamento da vida em sociedade. E algumas delas, pelo fato de terem sido tão maltratadas ou de assimilarem o estigma da impureza, de que elas não eram dignas, de que elas eram ruins, algumas delas se afastavam mesmo, por conta própria. Então, quando Jesus nos diz curai os leprosos, para os dias de hoje, nós podemos pensar exatamente nesses irmãos que nós conhecemos, que se sentem indignos, que se sentem impuros, que se sentem sem valor, que não acreditam que merecem atenção ou que merecem amor. Resumindo, nós podemos pensar nos nossos irmãos depressivos. Porque o que é a depressão, se não isso? E aí, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Limpai-os, curai-os. De que forma? Oferecendo acolhimento e nos esforçando, trabalhando por integrar essas pessoas de volta à vida, ao convívio, resgatando essas pessoas do isolamento em que elas próprias se colocam. E como é que nós fazemos isso? Oferecendo, de novo, uma alternativa de enxergar a vida de forma diferenciada. E aí, tanto na questão dos... O que eu falei antes? Dos mortos, tanto na questão dos zumbis, quanto zumbi em termos de comportamento, quanto em termos de leprosos, dos depressivos, são válidos o estudo dos preceitos da doutrina espírita, são válidos as atividades de exposição doutrinária que a Casa Espírita tem para nos oferecer, são válidos a realização do culto do Evangelho no lar, enfim, de tudo o que possa ajudar essas criaturas a enxergar a vida de uma forma diferente e a valorizar essa vida. Isso é proporcionado pelo estudo, pelo conhecimento. E se nós já dispomos deste conhecimento, nós temos condições de compartilhar desse conhecimento com essas criaturas com as quais nós convivemos e que se apresentam com essas dificuldades. Então, de novo, sim, esses ensinamentos, essas orientações se aplicam a nós. E podemos ser nós os instrumentos da providência, da solicitude de Deus, para que algum amparo, para que algum conforto consiga chegar até esses corações aflitos. E para consigamos arrancar essas criaturas dessas situações infelizes em que se encontram. Mas, além disso, Jesus disse também, expulsai os demônios. O que a doutrina espírita nos ensina a respeito disso?
que os demônios mais não são do que espíritos imperfeitos que ainda não conhecem o bem. São espíritos imperfeitos que se dedicam ao mal, se dedicam a causar dores, sofrimentos, a prejudicar, a entravar o processo de aperfeiçoamento das outras criaturas, dos outros espíritos. E aí, para isso, a casa espírita oferece a terapêutica desobsessiva. Temos os serviços de atendimento desobsessivo, de desobsessão propriamente dita, das próprias palestras do SEAV, que contribuem para a mudança no padrão vibratório das criaturas e para a libertação da influência perniciosa que esses irmãos podem exercer sobre nós. Para todas as situações que nós mencionamos, para o receituário homeopático, para as exposições doutrinárias, para os grupos de estudo, para os atendimentos desobsessivos, são necessários trabalhadores, são necessários voluntários. E não é possível que nenhum de nós, com o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, tenha a ideia, sequer ventile a ideia de cobrar por esses atendimentos. Porque são os bens espirituais disponibilizados por Deus para o atendimento das criaturas sofredoras. E, portanto, eles precisam ser acessíveis a todos. Não condiz com a justiça divina que os bens espirituais tenham um preço. Porque onde há justiça, quando só os ricos ou os poderosos têm acesso ao consolo, à orientação e ao esclarecimento? Não condiz. Depois nós entramos no segundo item, que são as preces pagas. E daí nós transcrevemos a passagem evangélica. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nos festins, ou seja, pessoas com destaque social. Que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, os escribas, à época de Jesus, eles eram as pessoas que sabiam ler e escrever. Então, eles tinham um diferencial com relação à maioria da população. Mas eles também eram conhecedores estudiosos da lei de Moisés, que era a lei que vigorava na época. E o que acontece? Como eles eram pessoas de destaque, como eles eram conhecedores da lei, havia na época a prática de encomendar preces para eles, se encomendava serviços espirituais para eles, entre outros as preces. Então, como é que funcionava? Quanto maior fosse a prece, quanto mais palavras a prece tivesse, mais cara a prece custava. Então, o que acontecia? Por que ele diz aqui, né? A pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Porque as viúvas encomendavam preces para os seus maridos mortos, e aí o que acontecia? Eles se utilizavam dessa prática para lucrar, para ganhar muito dinheiro. Então, por isso que Jesus faz uso dessa expressão, né? Devoram as casas das viúvas. E nós pesquisamos, nós não achamos nenhum serviço de preces pagas, porque mas deve ter por aí. Nós pesquisamos e nós não achamos, porque nós queríamos trazer como exemplo. Mas de novo, essa questão das preces pagas é um simbolismo para todo e qualquer benefício espiritual. Mas com relação às preces, em especial, o que nós podemos acrescentar
com esse ensinamento das preces pagas é o entendimento do que seja a prece e de para que ela serve. Quando nós entendemos o que é a prece, qual é o mecanismo dela, qual a função, nós entendemos que não faz sentido algum pagar por esse tipo de serviço. Ou melhor, não faz sentido algum transformar as preces em um serviço. Então, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata a respeito das leis morais, que são as leis divinas, na verdade, a lei divina é uma só, ela é a lei de amor, é o que resume a lei de Deus. Como nós somos ainda imperfeitos, temos dificuldades de entender algumas coisas, Allan Kardec dividiu as leis divinas em 10. Porque o que é isso? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de síntese. Então, menos explicações são necessárias. Quanto mais imperfeito, que é o nosso caso, mais dificuldade nós temos. Então, precisa dividir, precisa mastigar para que a gente consiga entender. Então, Kardec dividiu a lei divina em 10 aspectos, para que a gente tenha condições de melhor compreender. E a primeira das leis morais que ele trabalha lá na terceira parte do Livro dos Espíritos é a lei de adoração, que é a lei que regula a nossa relação com Deus, nosso Pai. E essa prática, esse intercâmbio com o Criador é uma das leis que nos rege. Então, lá na questão 635, nós conseguimos compreender que a prece deve ser um ato espontâneo e de coração, não uma transação comercial. Na verdade, isso está no item 4 do capítulo 26. Mas ele tem relação com a questão 635 do Livro dos Espíritos, quando ele fala, Allan Kardec questiona a respeito da validade da adoração exterior, ou seja, disso que vem para fora, enfim, que é visível. Então, a prece, ela é um ato de conversação com Deus. Ela é um ato de conexão com o nosso Criador. E como é uma relação extremamente íntima, porque nesse momento sou eu, com aquilo que eu sinto, com aquilo que me dói, com aquilo que me alegra, conversando com aquele que me criou. Então, esse é um ato que tem que ser espontâneo e de coração, ou seja, precisa haver sentimento envolvido no ato de orar. E qual é o sentimento que existe na pessoa que ora quando ela é paga para fazer isso? Qual é o envolvimento emocional que existe entre essa pessoa que recebe para orar por mim? Não existe. E depois nós vamos ver aqui a questão da eficácia, que tem a ver com isso. A eficácia da prece reside no fervor e na sinceridade com que é realizada, não no tamanho da oração ou no preço pago por ela. E aqui nós mencionamos a questão 654. Então, para que a prece surta efeito, para que ela seja eficiente, ela precisa ser fervorosa. E o fervor, ele está associado ao sentimento e à fé. Qual é o fervor que alguém que ora com palavras feitas ou que não tem nenhum envolvimento emocional com aquele por quem ele ora, qual é o fervor que existe nesse ato? É um ato puramente mecânico. Não tem a ver com a espontaneidade, não tem a ver com coração, não tem a ver com fervor. Da mesma forma, a quantidade de palavras. Alguns de nós evitamos orar ou não oramos com a justificativa de que nós não sabemos como fazê-lo.
mas é uma conversa com Deus. E os Espíritos nos ensinam a eficácia da oração não tem a ver com o tamanho dela. Nos momentos de dor, ou nos momentos de sofrimento, ou nos momentos de gratidão, uma única palavra basta. Obrigada, meu Deus. Ou me ajuda, meu Deus. Isso tem muito mais valor diante de Deus e dos espíritos que nos assistem do que uma prece imensa lida enquanto nós pensamos na lista do supermercado. Ou do que uma prece dita com palavras rebuscadas, lindas, com a construção perfeita do português, e que não tem nada a ver com o nosso coração, com o que nós estamos sentindo. Então, prece é sentimento, prece é confiança. Não tem nada a ver com quantidade de palavras ou com vocabulário utilizado. Não. Tem mais uma aqui, que é a questão da lei de adoração. Por se constituir uma lei, isso significa que é um dever nosso, enquanto filhos de Deus, nos dirigirmos ao nosso Criador. Então, ali, ó, mesmo quando se solicita a prece de outros, é fundamental que façamos nossas próprias preces para nos conectarmos com Deus. Porque, às vezes, quando a gente está se sentindo muito fragilizado, a gente pede para alguém orar por nós. A gente diz, ora por mim, eu estou precisando. Ou então, ora pelo meu pai, pela minha mãe, enfim, por alguém que nos é muito caro. Mas isso representa um pedido de ajuda. Uma prece que é feita, que o outro vai fazer de coração, no intuito de nos ajudar, sem envolver pagamento. Agora, outra coisa são as nossas orações. É nosso dever orar. Na verdade, o ideal seria que ao acordar nós agradecêssemos já a Deus pela noite de sono, pela oportunidade de mais um dia. Seria importante que antes de dormir nós também orássemos a Deus, pedindo que Ele abençoe a nossa noite, que Ele permita que ela nos conceda repouso, que ela nos conceda uma atividade produtiva para as nossas almas. Agradecer pelas conquistas realizadas, pelos males que são afastados de nós, pedir proteção, reconhecer a grandeza do Pai através do enaltecimento da sua criação. É importante para a alma orar, porque quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus, claro, esse é o primeiro benefício, mas também nós transformamos a nossa psicosfera espiritual. Nós expulsamos de nós fluidos densos, perniciosos, e nós atraímos para nós os fluidos salutares que são emanados dos bons espíritos que nos assistem. Então, é um dever de cada um de nós orar. Não temos o direito de transferir esse dever que é de cada um de nós para terceiros. E aí depois nós entramos aqui, então, no item 5, que tem por título Mercadores expulsos do templo. Daí a passagem evangélica. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o prender, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina.
Então, do que Jesus está falando aqui? Daqueles objetos, daqueles utensílios que eram considerados como abençoados e que se convertiam em mercadoria, ou seja, eram vendidos nos templos. Hoje a gente já não... Naquela época tudo bem, hoje a gente já não vê isso, mas é assim, ó, é como se a gente trouxesse aqui para casa espírita, por exemplo, me lembrei da roupa que trazia para ser fluidificada no passe, acho que nem faz mais isso, mas enfim, teve uma época que fazia, a gente trazia a roupa da pessoa que não queria vir no centro espírita, que a gente já precisava, colocava ali na mesa da sala de passe, e aí a roupa era fluidificada da mesma forma que a água. Então, é como se nós trouxéssemos as roupas, ou um colarzinho, ou algum pertence de algum familiar nosso para o centro espírita, esse objeto fosse abençoado ou fluidificado, e nós tivéssemos que pagar por isso. É essa prática que Jesus está falando aqui dos mercadores do templo. E aí, qual que é o problema disso? É que o templo... Faltou uma aspinha ali. O significado de templo é um local sagrado. O que é um templo? É um local de respeito, é um local de comunhão com Deus, é um local de interiorização, é um local de oração. Não é um local para ficar se vendendo coisas. O nome disso é loja ou supermercado, não templo. Então, Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. E daí, nós trouxemos aqui, para falar a respeito dos mercadores expulsos do templo, a questão da moral. Trouxemos lá também do Livro dos Espíritos, a moral é a regra da boa conduta e da distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. E mercantilizar os bens espirituais, ou seja, colocar um preço nas bênçãos de Deus, no amparo divino, é agir em desacordo com a lei de Deus, que é a lei de amor, que quer que as suas bênçãos, que o seu amparo, cheguem a todos de forma indistinta. Quando nós colocamos um preço nos bens espirituais, nós estamos, desta forma, impedindo que todos tenham acesso a eles. E é por esse motivo que isso contraria a moral, porque contraria a lei de amor. Mas nós vamos ir adiante, porque o tempo está indo. E aí, o último... Não, aqui nós temos que falar mais uma coisa. Isso aqui não é contraditório, por exemplo, com a atividade que foi anunciada para hoje à tarde, que é o bazar, que vai vender doces. Acho que tem livro também, não tem livro, feira de livro? Não, é só doces e salgados. Tá, então o que acontece? Não é contraditório que nós estejamos falando aqui dos mercadores expulsos do templo e que nós estejamos convidando os irmãos para participarem do nosso bazar? Daí aqui nós temos que fazer algumas ponderações. Por exemplo, a questão da intencionalidade do ato, a questão do a quem se destina e a intenção do que está sendo comercializado. Então, a intenção do bazar é angariar fundos para a casa espírita, que é esse ambiente onde nós viemos e que está sempre limpo. Essas cadeiras onde nós sentamos, elas precisaram em algum momento ser compradas. Existem os funcionários da casa que precisam ser pagos. É necessário pagar pela energia elétrica, pela água, impostos. Então, a intenção do evento
é beneficiar a instituição como um todo, provendo a instituição dos recursos necessários ao seu funcionamento. Então, não visa atender a interesses pessoais. Não vai beneficiar essa ou aquela pessoa. É beneficiar a instituição. Segundo, os bens que serão comercializados são bens puramente materiais. Não são bens espirituais. Então, o que está sendo comercializado são produtos que foram oferecidos, foram doados pelos próprios trabalhadores da casa, para constituir essa renda extra de que a instituição necessita. Então, é isso, o objetivo, a intenção, a quem se destina uma instituição na pessoa e o tipo de bem que está sendo comercializado. Bens puramente materiais. Então, não contradiz a orientação de Jesus. Estaria contradizendo a orientação de Jesus se nós cobrássemos ingresso para assistir a exposição doutrinária, se nós cobrássemos para fluidificar a água, para a aplicação do passe. Então, dito isso, agora sim vamos para a mediunidade gratuita. Então, como é que Kardec vai começar esse item? Ele vai nos dizer o seguinte: os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Nessa frase, nós já temos o conceito de mediunidade e, ao mesmo tempo, para que ela serve, ou seja, qual é o objetivo dela. Então, a mediunidade é essa faculdade que nos permite o intercâmbio com os espíritos. E para que ela serve? Ali, Kardec já deixou de forma cristalina. Então, na verdade, quando ele está falando aqui dos médiuns, né? Serem os intérpretes dos espíritos para quê? Para a instrução dos homens. Então, esse é o primeiro objetivo da mediunidade. Então, instruir os homens com relação ao quê? Com relação às verdades espirituais, com relação à imortalidade da alma, com relação à finalidade da vida. É para isso que serve a mediunidade. Para mostrar-lhes o caminho do bem. Como que se faz isso através da mediunidade? Através dos relatos dos espíritos sofredores, que nos contam as situações de dor, de sofrimento e de dificuldades em que se encontram como consequência das suas ações, das escolhas que fizeram quando ainda encarnados. E, por fim, conduzi-los à fé, através do esclarecimento, através do conhecimento proporcionado pelos espíritos, nos aproximar de Deus. É isso que é conduzir a fé, né? Nos aproximar de Deus. Então, aqui os 3 objetivos da mediunidade. São objetivos que podem ser considerados sagrados. E, ao mesmo tempo, são bênçãos que Deus nos concede para que nós possamos nos conduzir nesta vida. Cobrar, então, pela mediunidade seria desviá-la do seu providencial objetivo. Mas aí nós temos aqui mais ainda o item 8, que nos fala a respeito das condições que são necessárias para que o fenômeno mediúnico ocorra. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça,
e os convoque a tanto por sessão. Quer dizer, por que a gente não tem o direito de cobrar pela mediunidade? Porque ela é um fenômeno, ou ela é uma faculdade que só é possível na atuação conjunta entre o médium e os espíritos. E nenhum de nós que é médium tem o poder de fazer com que o espírito se comunique ou se apresente na hora marcada, no dia marcado por nós. Nós não temos o controle sobre a presença, sobre a assistência dos espíritos. Portanto, se não é algo que nos pertence, no sentido de que nós não podemos dispor disso a qualquer dia, a qualquer hora, de acordo com a nossa vontade, então isso não se constitui em propriedade nossa. Portanto, nós não temos o direito de cobrar por isso. Os espíritos superiores, como nos diz aqui Kardec, eles não se submetem à nossa vontade, eles não se submetem às nossas imposições, e mais do que isso, eles não coadunam, ou seja, eles não se tornam cúmplices de atitudes, de atividades que não sejam condizentes com a lei de amor. E fazer uso da mediunidade para comércio, como forma de ganhar dinheiro, é uma atitude totalmente contrária à moral, que nós já mencionamos, que é a regra do bem proceder. Uma atitude totalmente contrária à lei de amor. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. O que quer dizer isso? Que para se granjear o amparo dos bons espíritos, é imprescindível que não haja interesse em benefício próprio. Ou seja, é imprescindível que não exista a intenção de se beneficiar com aquilo ali. Depois nós temos esse aqui, se eu não me engano, é o 9. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, porque ela não é uma coisa que é conquistada através dos nossos esforços e dos nossos investimentos. Ela é uma concessão divina, para que nós possamos, nós próprios, nos melhorarmos, nos transformarmos em pessoas melhores, e para que nós tenhamos condições de servirmos de instrumentos para que os benefícios espirituais cheguem àqueles que necessitam. Trata-se de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Nós já referimos isso no item anterior. Não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o exercício se anula. E aí o item 10, que fala na mediunidade de cura. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aqui a gente já entende também o mecanismo do passe. O médium passista, a gente pode ler assim, transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Então, essa orientação se aplica às atividades mais simples, assim como o passe, como às atividades mais expressivas, que seria a mediunidade de cura propriamente dita. E aqui, então, para finalizar, nós trouxemos a questão 625 lá do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí nós temos aqui a figura do nosso amado Mestre Jesus. Então, se durante as nossas andanças pela vida, a vida nos apresentar a oportunidade de sermos úteis,
a oportunidade de aliviarmos as dores ou os sofrimentos de alguém, a oportunidade de resgatar alguém do desânimo, do desamor, do isolamento. Sempre que nós formos convidados ao trabalho no bem, se nós ficarmos em dúvida por algum momento quanto à forma de proceder, lembremos sempre que Deus nos concedeu um modelo e guia para todas as nossas escolhas. Esse modelo e guia é Jesus. Que nós aprendamos a nos espelhar nele, sempre que nós nos aproximarmos de outra alma, de outro coração, de outro irmão que compartilha conosco da caminhada. Que Jesus nos abençoe a todos. A nossa gratidão à companheira Patrícia Barros pelos esclarecimentos, pelo aprofundamento deste capítulo, que, como ela iniciou dizendo, que às vezes parece que não faz sentido, mas faz muito sentido. E nós possamos então, Senhor, depois desta explanação, entendermos e nos colocarmos à disposição para trabalhar, então, esses conhecimentos espirituais, né? Colocando através da nossa palavra, da nossa ação, do nosso sentimento, das nossas emoções e, acima de tudo, do nosso conhecimento desta doutrina consoladora. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo por mais este momento, por mais estas vibrações, por todo o tratamento que todos recebemos neste momento. E pedimos, Senhor, permaneça conosco, nos fortalecendo a alma, nos fortalecendo a fé, entendendo a Tua lei acima de tudo. Obrigado mais uma vez e pedimos então aos amigos que coordenaram esta manhã, que também nos auxiliaram, que nos permitam o encerramento do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana com o estudo de mais um capítulo do Evangelho. Estudar sempre é bom. Olha que ensina de as pessoas não conseguiriam diferenciar isso. Não, mas eu já tinha pensado.